Olá, amigos e amigas. Sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou dar continuidade, de certa forma, ao vídeo que eu gravei e levei ao ar dia 24 de junho agora de 2022, portanto, 2 dias atrás, onde eu falei o que dizem os criminosos sobre os seus atos. E nisso, obviamente, eu incluí políticos que ocupam ou ocuparam cargos públicos e que, obviamente, também são enquadrados como criminosos porque respondem ou responderam processos, foram condenados em primeira e segunda instância, e todo mundo que é condenado em primeira e segunda instância, ainda que depois disso tudo tenha as penas, ou seja, a condenação anulada por um padrinho qualquer, não deixa de ser criminoso. Aquilo faz parte do currículo do cara, até porque faz parte da índole da pessoa. Isso qualquer psicólogo, psiquiatra forense pode confirmar isso. Dito isso, vamos aos motivos que nos levam, todos nós, simples mortais, eleitores, a, mesmo sabendo do currículo nefasto de alguns candidatos, a gente acaba votando nessas pessoas. Lógico, quero fazer a ressalva que não estou generalizando. Grande parte dos políticos em todos os níveis, dos servidores públicos, a maioria dos servidores públicos e grande parte dos políticos, não na mesma proporção, obviamente, são pessoas decentes, honestas, competentes, comprometidas com o interesse público acima de qualquer coisa. Diferente de uns e outros que, infelizmente, são os que mais se destacam e são os que conseguem ocupar os cargos mais altos, digamos assim. Então, o que nos leva? Vamos fazer uma analogia. Todos nós já caímos em golpe em algum momento na vida. Um simples golpe de comprar receber uma nota falsa, uma moeda falsa, ou ainda de cair em golpes mais sofisticados, como o do falso motoboy, da falsa central de segurança. E tem os golpistas, eles são muito criativos para o mal, para se dar bem às custas do trabalho, do esforço do suor alheio. Isso se aplica também aos políticos que não estudaram, não se prepararam, ou estudaram muito pouco e se aventuram a disputar e concorrer cargos públicos porque eles sabem que vão conseguir, não pela capacidade propriamente dita, porque isso eles não conseguiram acumular, eles não têm paciência, digamos assim, de estudar, de se preparar, de adquirir experiência para chegar no momento certo a disputar um cargo público. São imediatistas, são ansiosos, são ambiciosos, são gananciosos. Eles querem se dar bem, muito bem a todo custo e o mais rápido possível. É isso que acontece com esses caras que se destacam aí e que estão dentro desse perfil que eu já falei, né? Que acabam ocupando os cargos mais altos no cenário político nacional sem ter qualquer preparo para tal. E isso é muito mal, infelizmente, minha gente. Então, e o que nos leva, que é o objetivo de hoje, a votar neles. Antes de entrar nesses detalhes, vou ser breve. Eu gostaria de pedir que vocês inscrevam-se no meu canal, é bem fácil, é só bater o dedinho ali na tarjinha vermelha e inscrever-se. Se gostou, dê um like, dê um joinha, ative o sininho para receber novos vídeos e compartilhe o vídeo porque é de interesse público, é de interesse relevante. Dito isso, vamos ao que nos leva a votar em gente desqualificada para ocupar cargos públicos. São vários fatores, eu vou tentar enumerá-los aqui rapidamente. O primeiro é que
às vezes a gente não tem opção, principalmente quando se trata de segundo turno. Mas antes de chegar no segundo turno, vamos ao que nos leva ainda no primeiro turno, quando a gente tem um leque bastante grande de candidatos para o cargo de presidente da República, por exemplo, tem 8, 10, 12 candidatos, mas a tendência é votar nos extremos, no pior da direita ou no pior da esquerda. Isso, não existe esse termo na psiquiatria, mas eu chamaria de síndrome do animal acuado. E eu vou fazer uma ressalva, em alguns vídeos aqui, quando o Bolsonaro levou a facada, eu disse para os meus pares e familiares: pronto, está eleito, foi batata. Porque existe uma certa tendência entre nós simples mortais e cristãos, ateus ou não, de ter pena das pessoas. Ó, o coitadinho, se deram a facada nele é porque é ele que merecia. A gente vai e vota no cara que levou a facada. Aí vem o outro com a história que veio arrastando um jegue do Nordeste até São Paulo, e que era muito pesado o jegue, enfim. Aí a gente fica com peninha do cara, vamos dar uma oportunidade para ele. E vota no cara, bota o cara na presidência. É muito triste isso, porque a gente acaba se punindo pelo próprio excesso de dó, de pena. Isso nem é generosidade, isso é estupidez. Dar um cargo público de tamanha relevância para uma pessoa desqualificada por pena, porque sofreu um atentado, porque teve uma vida sofrida antes. Esse é o cúmulo da burrice, desculpa a sinceridade. Mas infelizmente é o que acontece no Brasil. A gente tem que escolher uma pessoa para ocupar qualquer cargo público, de vereador a presidente, de senador a deputado, pela competência, pelo histórico da pessoa, pela reputação ilibada que ela goza, pela experiência na área, e não por pena do coitadinho, para dar uma oportunidade para o cara se dar bem. Se ele quer se dar bem, ele que estude, que se prepare para fazer alguma coisa decente pela sociedade. Ele não pode se aventurar como um impostor que é, e se candidatar direto à presidência. E, infelizmente é o que acontece, e os caras se dão bem, tá aí a prova. Não vou nem citar nomes, né? Todo mundo sabe de quem eu estou falando. E não são raros os casos, pelo contrário, tem mais salafrário se dando bem no Brasil, na política, do que gente decente, infelizmente. Por causa disso. Ou então, outra coisa que nos leva a votar também em pessoas despreparadas é que o despreparado, ele age igual ao Al Capone lá na década de 1930. O cara era assassino, era contrabandista de bebida alcoólica quando prevalecia a lei seca nos Estados Unidos, mas ele dava sopa para os pobres. E daí, ingratidão, o cara que tomava sopa, hoje no Brasil, o cara que toma sopa ou que recebe o Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, que está lá, mudou de nome, aí a pessoa vai votar nele. Também não é correto votar no cara por gratidão, porque assistir aos necessitados é política de governo, não é política de candidato. É uma obrigação constitucional do poder constituído, das instituições, e não do cara que está ocupando o cargo. Então, isso não é gratidão, isso também é estupidez, é ingenuidade. Votar no cara porque aumentou o preço do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, que chamava Bolsa Escola lá na época do Fernando Henrique, que foi ele que criou, o ministro da Educação do governo Fernando Henrique, o Cristóvão Buarque, que era um professor e reitor da Universidade de Brasília, que criou o Bolsa Escola com objetivos nobres, não para comprar voto. Na época era para erradicar o trabalho infantil e contribuir para o aumento da renda das famílias
mais carentes. Aí veio o outro governinho que ficou 16 anos aí e criou o cartão, aí usou como moeda de troca para comprar voto. Mas isso é outra história. E outro motivo também que nos leva a votar em gente desqualificada é porque essa gente, igual todo golpista, tem uma lábia, meu menina, tem uma lábia que até estátua cai no golpe. Tamanha lábia dos caras. O Lula, por exemplo, acabei de falando o nome, escapou. O Lula é um cara extremamente inteligente e carismático. Isso não qualifica ele para ser presidente, mas qualifica ele muito bem para enrolar as pessoas, para passar conversa para boi dormir, como meu pai disse, contar lorota, dizer que vai fazer e vai acontecer, ou seja, para mentir para as pessoas. E as pessoas ingenuamente acreditam no cara. Aí elas acreditam naquele momento de êxtase de 15 segundos ou de 9 a 13 minutos de êxtase ali, e depois fica 4 anos, 8 anos, 16 anos amargando as consequências do desastre que foi a escolha naquele cara. Passar da êxtase é só arrependimento, mas daí é tarde, Inês é morta, tá todo mundo desempregado, milhares de empresas fechando as portas. É isso que acontece quando a gente bota gente incompetente no governo. E tem outro motivo também, a síndrome da Maria vai com as outras. Tem muita gente que presta atenção, as pesquisas são muito boas, mas elas induzem os incautos, acometidos da síndrome da Maria vai com as outras, de votar nos que estão ganhando as pesquisas. Não importa se seja Deus não, vou refazer essa colocação. Não importa se seja um cara bom ou um cara ruim. Se ele está ganhando as pesquisas, vai todo mundo na síndrome, vai com as outras, votar naquele cara sem prestar atenção no currículo dele. Porque é a lei do comodismo. A pessoa pressupõe, se todo mundo votando no cara, é porque ele é bom, e daí ela não vai perder tempo pesquisando para ver se de fato é isso mesmo. A síndrome da preguiça também, que induz a pessoa a fazer isso, a votar naquele que está liderando as pesquisas, como é o caso agora. Tem um cara aí que foi presidente presidiário e teve e está liderando as pesquisas. Eu espero que a história não se repita, que as pessoas parem de ser Maria vai com as outras e tenham opinião própria, até para o próprio bem. E tem outro motivo também que nos leva a isso, que é uma percepção pessoal minha, não sei se tem isso na literatura psiquiátrica ou forense ou coisa parecida, é uma percepção minha, a síndrome do animal acuado. Por exemplo, o PT, junto com a facada, elegeu o Bolsonaro. Por quê? Porque quando houve a campanha de 2018, o Brasil estava afundado em denúncias de corrupção contra o PT, contra o Lula, contra o quadrilhão do PT, a cúpula do PMDB que fazia parte do governo e de outros partidos, o PTB, o PDT e o Partido Progressista também, tanto é que muitos já mudaram até de nome para tentar se esconder. Muitos partidos já mudaram de nome até. E outros partidos aí de aluguel, que tem bastante, tem mais de 30, que faziam parte do quadrilhão lá que estava assaltando os cofres públicos, a Petrobras, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, enfim, o dinheiro público de tudo quanto é jeito, além dos fundos de pensão, que eu já falei exaustivamente sobre isso aqui. Então, esse povo que faz parte desses partidos que até mudaram de nome, eles vinham assaltando os cofres públicos, logicamente com a liderança,
uma liderança marcante, carismática, inteligente, que todo mundo sabe quem é, e a casa caiu. Aí, e estava todo mundo indignado, a Lava Jato tinha bastante força, e condenação uma atrás da outra, o próprio Supremo Tribunal Federal, que depois mudou, voltou atrás, corroborava na época as denúncias contra o Lula e contra a cúpula do PT e outros partidos, além das várias empreiteiras que participavam, a OAS, a Odebrecht, a Camargo Corrêa, enfim. Nem sei se a Camargo Corrêa estava, desculpa aí se eu falei demais. Mas a Odebrecht e a OAS estavam sim no esquema, tanto é que fizeram fizeram acordo com o Ministério Público para denunciar os políticos que cobravam propina. E daí, indignados, nós todos indignados com a atuação dos políticos, dos poderosos liderados pelo Lula, aí fomos todos para o lado do Bolsonaro. O Lula, extrema esquerda, fomos para outra extrema, para a extrema direita. Corremos para pedir socorro para um cara totalmente desqualificado, despreparado também. Então, o animal, quando ele está acuado, qualquer animal, um gato, um cachorro, uma raposa, um rato, uma jaguatirica, um leão, uma onça, ele corre de um canto para o outro, dentro de um determinado espaço. Ele não presta atenção no que está no meio. Corre de um extremo ao outro, falando melhor, ou melhor dizendo. É isso que nós fazemos. Para fugir do Lula, do PT, para tirar o PT do poder, nós tínhamos várias opções de meio termo, gente qualificada, gente preparada, gente estudada, gente séria, gente ética. Mas não, a gente fechou os olhos para essa gente, o Álvaro Dias, o Meirelles, o Francisco Meirelles e outros. A gente fechou os olhos para essa gente, o João Amoedo também, lá do Partido Novo, e correu direto para o extremo. O pior que estava, a pior opção que estava lá na extrema direita. Aí deu no que deu. Agora está todo mundo revoltado e arrependido de ter escolhido o cara que está lá ocupando a cadeira da presidência, esse cara que incentiva o desmatamento da Amazônia, o garimpo ilegal, as queimadas e uma série de outras barbaridades que acontecem lá e Brasil afora. E vamos agora correr para o Lula. Ou seja, é a síndrome do animal acuado. Vamos correr para o outro extremo. Já está provado por A mais B que não serve, não tem qualificação, além do que tem um currículo nefasto de assalto aos cofres públicos, apesar da condenação ter sido anulada, mas que o próprio Supremo Tribunal Federal deixou bem claro que ele não foi inocente.